A todos, que a graça de Deus seja conosco. Eu quero que agora você vá compartilhando aí, convidando seus contatos para entrar na live. Vamos começar o estudo dessa noite da palavra de Deus, um breve estudo sobre um tema muito importante. Vamos tratar hoje sobre o mercado da fé, falar sobre esse assunto que não deveria acontecer em meio ao evangelho, mas infelizmente, pelo amor e a ganância que os homens colocaram no dinheiro, o evangelho tem sido pervertido por muitos. É como eu estava pregando ontem à noite na igreja, no culto presencial, onde Cristo diz que aqueles que ressuscitaram nele devem agora olhar para o alto, buscar as coisas lá de cima e pensar nas coisas lá do alto. E o que a gente vê nos dias de hoje é que muitas pessoas que se dizem nascidos de novo estão apenas dentro das igrejas buscando o seu próprio interesse. Porque, na verdade, aquele que é nascido de novo não busca os seus próprios interesses, antes o de outrem. Aquele que é nascido de novo não foca a sua vida nas coisas aqui de baixo, e sim nas que são lá de cima. Amém? Então, nós vamos ler esse texto hoje e você vai observar que isso não é da agora. A facilidade com que as pessoas, elas se desviam de Deus e muito facilmente se apegam a objetos para adorar. E os homens sábios, segundo a sabedoria humana, eles, vendo isso na Bíblia, que o povo é suscetível a tal coisa, eles começaram a utilizar esse artifício para desviar a fé das pessoas de Cristo. É por isso que Jesus afirma que se ele vai encontrar fé quando ele voltar, ele faz esse questionamento com os discípulos e diz o seguinte: acaso quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Porque na verdade a fé das pessoas está sendo desviada para tudo, para objetos, para pessoas, para homens, para líderes, para ídolos, para cantores gospel. E essas pessoas estão se desviando da verdadeira fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos tratar sobre isso nesse texto que nós vamos ler. Mas antes, deixa eu frisar outra coisa interessante. Nós temos esse evangelho na mão há mais de 2000 anos. A função desse evangelho, a gente bate nisso aqui o tempo todo. A função desse evangelho é conduzir as pessoas à salvação eterna. A função dessas pessoas, desse evangelho, é conduzir as pessoas a se arrependerem do seu erro e fazer com que essas pessoas se convertam a Cristo, para que passem a viver em novidade de vida. Desde o princípio, Jesus sempre falava o seguinte em todos os lugares que ele chegava: eis que é chegado a vós o reino dos céus. O que Jesus sempre deixava claro é que ele veio trazer um evangelho de salvação, e não um evangelho material firmado em objetos. Então,
Se nós temos essa plena certeza dada pela Bíblia, de que o evangelho da salvação não consiste em objetos, por que então que muitos pastores, aí você deve se perguntar, então por que muitos pastores utilizam objetos dentro da igreja? Eu vou te dizer o porquê. É que infelizmente o ser humano ele é dado a acreditar somente naquilo que vê. Amém? Você pode ir interagindo, comentando aí. O ser humano é dado a acreditar somente naquilo que pode ver. Ou seja, são os Tomé da vida. Tomé. Eu só acredito se eu ver. E Deus ninguém pode ver. Deus disse que ninguém pode ver. Aquele que vê Deus certamente morrerá. Nenhum homem na Bíblia, em carne, viu a face de Deus. Os homens que chegaram mais perto disso viram Deus pelas costas, pela fresta de uma rocha, porque não podia ver, porque eles teriam que crer naquilo que eles não poderiam ver, porque é fé, é a certeza daquilo que não se vê. E se alguém visse Deus, se alguém visse a face de Deus, então o prisma da fé, o fundamento da fé seria quebrado. Então, nós temos que acreditar naquilo que não vemos. Deus, Jesus. E Jesus expressamente afirma isso. Tende fé só em Deus. Amém? Mas o interessante de tudo isso é que esses homens sabem disso. Eles sabem que é errado conduzir as pessoas a acreditarem em objeto. Pergunte se tem alguém aí que já passou por alguns desses lugares, que por acaso já pregou, já foi obreiro em algum desses lugares. Diga se eu estou mentindo, se eles não têm consciência de que a adoração ao objeto é errado. Tem. Mas o que acontece é o que o povo, na maioria, gosta. Amém? Então, eles sabem que eles têm que dar o que o povo gosta. Eles têm que oferecer aquilo que o povo quer. Só que esse ministério não foi levantado para oferecer o que o povo quer. Esse ministério foi levantado para pregar o evangelho de salvação. Se isso não é suficiente para você, se isso não é o bastante, eu sinto muito. Para mim é. Porque a salvação é o que importa. Porque aquele que crê dessa forma, Deus disse que os sinais hão de acompanhar, as bênçãos vão correr atrás dessas pessoas. Amém? Então, observa o seguinte. Essas pessoas estão há anos fazendo seus votos e sacrifício, levando objeto. Tem gente que tem uma verdadeira mercearia em casa. Ela já levou de um tudo para casa. Ela já levou pau, pedra, fita, óleo, tijolo. Gente, vai me ajudando aí, é tanta coisa. Tijolo, cimento, areia, cajado, escudo de papelão. Vamos, o que mais aí? Vai me ajudando aí, gente. Tudo quanto é tipo de objeto que você possa imaginar. Os pastores chegam a pegar os lençóis, os seus lenços com o seu suor, a sua gravata,
e dividir em pedaços e dar para as pessoas, dizendo que aquilo é ungido. E as pessoas se apegam àquilo com fé. Vassoura, o que mais? Óleo, já falei, sal. Gente, não foi à toa que Jesus questionou aos discípulos: vela, acaso encontrarei fé na terra quando eu voltar? Observa uma coisa. Por que você não dá crédito somente à palavra de Deus? Por que você não dá crédito somente ao que Jesus falou? Se Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Você já se perguntou isso? Você já se perguntou por que Jesus não é suficiente para você? Por que você precisa de objetos para complementar a tua fé? Hã? Por que você precisa ir na igreja e levar um monte de objetos para casa? Porque senão você não saia dali com a sensação de que foi abençoado. Deixa eu te fazer uma proposta, um desafio. Venha assistir um culto aqui, ouvir simplesmente a palavra de Deus, só isso e nada mais. E se você não se agradar do que você vai ver e ouvir, se você não sentir nada de diferente na tua vida, não precisa voltar mais. Deixa Deus mudar na tua vida o que precisa mudar. Pessoal, vai compartilhando aí, nós vamos começar a leitura do texto, para a gente não se atrasar e terminar dentro do nosso horário, que é 20h30, ok? Achem aí o texto, Êxodo capítulo 32, amém? Vamos ler e ver um pouco do que aconteceu nesse episódio e ver o porquê que nos dias de hoje esses homens usam desse artifício. Amém? Vamos lá? Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Deixa eu explicar logo uma coisa aqui a princípio. Esse povo já tinha Moisés como um Deus. Porque quando Moisés sumiu, esse povo disse assim: olha, você precisa fazer um Deus para ir adiante de nós, para nos guiar. Eles não acreditavam num Deus invisível. Eles viam Moisés como um Deus. Tem muito crente hoje que considera mais o seu pastor e o seu líder como Deus do que o próprio Deus. Se você falar mal de Jesus, ela até tolera, mas não fale mal da liderança dela não, porque você vai puxar uma briga que não tem tamanho. Idolatria por deuses humanos. Esses homens aí idolatravam Moisés. Então, eles disseram para Arão o seguinte: olha, vamos fazer outro Deus, porque aquele que estava nos guiando sumiu. Vamos seguir a leitura? Vamos lá. O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai, olha a facilidade com que Arão, que era o braço direito de Moisés,
que também foi escolhido por Deus. Olha a facilidade que esse homem ouviu o que o povo queria. Gente, o pastor não pode ser guiado pelo que o povo quer. O pastor tem que ser guiado pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas questionam algumas das nossas atitudes ou posições que nós temos que tomar na igreja. Nós que estamos à frente da igreja temos que tomar algumas posições. E às vezes as pessoas, algumas não gostam ou questionam. Mas a gente não pode ser guiado pelo que as pessoas dizem. Quem dá a direção é o cabeça. Eu já expliquei isso aqui. O cabeça da igreja é Jesus. Quem está na direção da igreja, que é o pastor daquela igreja, só tem que ouvir Jesus. Arão não tinha que ouvir o povo. Assim como o pastor não pode pregar aquilo que o povo manda ele pregar. Aquilo que o povo quer que ele pregue. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida toda errada lá fora. Aí vem para a igreja e quer que o pastor pregue de tudo, menos em cima daquele erro e daquele pecado dela. Olha, sinto muito, mas não é assim que funciona. Amém, gente? Nós precisamos ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos lá? Então esse povo aqui tinha Moisés como um Deus. Moisés sumiu, porque estava lá no monte falando com Deus. E quando ele estava com Deus, ele perdia a noção do tempo. Passavam semanas, meses. E ele nem estava aí, nem estava chegando. E o povo cá embaixo, ansioso. Deixe de ser ansioso, crente. Sabe por quê? Os homens trabalham em cima da sua ansiosidade atrás de bênção. Os homens trabalham em cima do seu desejo por querer conquistar bênçãos. Viu? Por isso que Jesus disse, lançai fora toda a ansiedade, porque a ansiedade vai causar destruição na sua vida. Ok? Vamos lá? Eu parei onde? Alguém me ajuda aí? Versículo 2. Arão diz assim, ó. Obedeceu de pronto o povo e disse o seguinte: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, filhos, filhas e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e a trouxe a Arão, e este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito, ó monte de mal agradecidos. Olha só, Deus tirou aquele povo do Egito. Aí vai Arão e diz, faz os deuses, e eles dizem assim, olha, aí estão os deuses de vocês que tiraram vocês do Egito. Gente, acaso esses objetos, esse Deus que foi criado por eles com ouro, teria poder para realizar aqueles prodígios que foi realizado lá no Egito? Olha como o povo se embebeda com o vinho da idolatria com tanta facilidade. Como são enganados com tão pouco? Vamos lá? Ai, ai. Versículo 5 diz assim: Arão, vendo isso,
edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Acaso Deus tinha pedido alguma festa para eles? Na verdade, eles estavam festejando aqueles deuses mortos que eles criaram. Ok? A irmã comentou aí, se corromperam rapidinho. Gente, eu fico abismado com a velocidade com que as pessoas se corrompem. Pessoas que se dizem espirituais, é aquela coisa, mas de repente um corrompido escancara aquela corrupção. E aqueles que se diziam defensores do evangelho, homem de Deus, se corrompem numa rapidez. Abraça aquele erro, apoia o erro dentro da igreja. Você estava servindo a Deus mesmo? Estava servindo a Deus? Porque quem serve a Deus não se corrompe com tanta facilidade. Quem serve a Deus não vai apoiar o erro com pretexto de dizer: ah não, porque esse lugar é o lugar que eu amo, o lugar que eu me libertei, é o lugar que eu conheci o evangelho. Não importa se desviou, está afastada de Cristo e você está seguindo o erro. Se corrompeu junto. Amém? Não se corrompa. Talvez você diga assim: ah, porque o meu pastor há 20 anos, há 30 anos. Olha aqui, homens. Arão, homem que estava do lado de Moisés, se corrompeu. Vamos lá? No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Vamos ver agora como é que Deus estava vendo tudo isso lá de cima? Ó, meu irmão, Deus está de lá de cima, do trono dele sentado, vendo tudo isso aqui embaixo. Tudo isso. Aí Deus está de lá de cima só olhando Arão, olhando Miriam e todos os outros. E aquele povo todo festejando, dançando, louvando, oferecendo sacrifícios a Deus e os mortos. Aí Deus chama Moisés. Deus chama Moisés e diz o seguinte: então Moisés, disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo... meu irmão. Deus não disse o meu povo. Deus disse: Moisés, o teu povo. Esse povo aí não é meu, não. Não é assim que está escrito? Deus está falando de Israel, do povo que saiu do Egito. Se você está adorando objetos, você deixa de pertencer a Deus. Amém? Ô, pastor, não estou gostando muito disso não. Não, é Deus que está falando. Moisés, vai ver o teu povo, porque esse povo não é meu, não. Eu não tenho um povo obstinado, um povo rebelde, um povo que se desvia com tanta facilidade após outros deuses, não. Viu? Então para com essa história de adorar objeto, porque você está adorando outros deuses e não ao Deus da Bíblia. Amém? Vamos lá? Ai, ai, Jesus, esse evangelho é bom demais. Eu parei onde, povo de Deus? Me ajuda aí enquanto eu tomo água.
versículo 7, ele dizia assim: Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha só, gente. O povo se corrompeu e Deus disse para ele: esse povo não é meu. Desce, vai ver o que o teu povo está fazendo. Vamos lá? E ele diz assim: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Isso Deus falando. E fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Imagine como Deus ficou irado com isso, gente. Imagina como Deus se irou em ver o povo levantar deuses, se desviar do caminho que ele tinha ordenado. Vamos entender isso aqui? Eu quero que você participe comigo aí agora. Qual foi a ordem de Deus para esse povo? Alguém sabe me dizer aí? Eu vou esperar responder. Deus fala assim: eles se desviaram do caminho que eu tinha ordenado. Alguém sabe me dizer que caminho foi esse? Que ordem foi essa? Vamos meditar na palavra. Me diga aí. Vou esperar vocês me responderem aí. Tem um certo tempinho, um delay para a resposta chegar, mas vai respondendo aí. Machá. A irmã respondeu Machá. Não é essa, foi essa a ordem que Deus deu para eles. Quem mais? Vamos lá? Tem uma ordem específica que foi dada por Deus. Alguém mais? Não adorar outros deuses. Não foi especificamente isso. Vamos lá. Vou esperar alguém acertar aí. A gente está com tempo hábil hoje antes que eu encerre o texto. Alguém mais? Qual foi a ordem que Deus deu quando mandou aquele povo sair da terra do Egito e caminhar 3 dias pelo deserto? Alguém sabe? Gente, vocês estão no evangelho há tanto tempo, gente. A gente fala disso o tempo todo. Matar os... Quem respondeu isso aí? Matar os idólatras? Não, também não. Não. Obediência? Também não. Eita, povo de Deus. Vamos ficar aqui a noite toda esperando alguém acertar. Alguém vai ter que acertar. Está dentro do contexto do que a gente está lendo, gente. Fidelidade? Também não. Vamos lá. Todo mundo aí vai respondendo. Mas é o seguinte, hoje o sorteio vai ser esse. Quem acertar vai levar uma barra de chocolate. Ok? Vamos lá. Chegar à terra prometida? Também não. Terra que adorar a ele, a irmã Célia acertou. Amém? A ordem que Deus deu foi: Moisés, você vai tirar esse povo, dizer que para eles que eles irão marchar a caminho de 3 dias para um determinado lugar para me adorar. Amém? A ordem de Deus foi que eles saíssem do Egito a caminho do deserto para adorar a Deus. Viu? Adorar a Deus. Isso é poderoso demais, gente. Por isso que Deus disse aqui, ó, no versículo 8, ele diz assim, ó: e depressa. Gente, vocês precisam interpretar o texto que vocês vão conseguir compreender melhor. E depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado, da ordem que eu dei, e adorou a outros deuses, ou seja, e adorou e sacrificou a outros deuses. Eita, Deus poderoso, gente.
Deus não divide a oração, a adoração, o louvor, a glória dele com ninguém. Amém? Com ninguém. Gente, olha, eu estava na quarta-feira ainda falando com o povo sobre isso. Nós estamos doidos, gente, mas isso é no tempo de Deus. Deus vai preparando a melhor hora, o melhor lugar. É doido para alugar um espaço, para a gente montar o estúdio da rádio, porque isso aqui é algo improvisado. Nós precisamos montar um estúdio com toda a acústica, com tudo dentro do padrão que a gente precisa, porque a gente vai começar a transmissão da rádio. Ao mesmo tempo que a gente estiver na rádio transmitindo, a gente vai estar com essa transmissão simultânea pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Esses 3 canais ao mesmo tempo. Vai estar uma câmera no estúdio pegando a mesa redonda, e aí vai poder estar mais de uma pessoa, os 2 pastores convidados que a gente vai trazer para o estúdio, e transmitindo ao vivo, sabe? Em 3 canais ao mesmo tempo. Gente, o alcance disso vai ser poderoso demais. Eu tô com isso fervendo dentro de mim, e a gente, assim que tiver a oportunidade de alugar um espaço, a gente vai fazer esse estudo com a permissão de Deus, Ele abrindo a porta, dando a direção para que a gente inicie esse trabalho, que vai ser glorioso demais para todos. Para quem ouve, para gente que prega. Então, vamos orar em cima disso, amém? Nos ajude em oração nisso. Pede a Deus para abrir uma porta, um lugar que seja bom, com preço bom para a gente alugar, para nesse lugar a gente fazer o estúdio da igreja, fazer sala para as crianças, ou seja, ora a Deus aí, amém? Então, voltando ao texto aqui, Deus diz assim, ó, a ordem que eu dei para esse povo, Moisés, não foi essa não. A ordem que eu dei para esse povo foi para eles me adorar. Aí essa cambada de incrédulo pega um bezerro de ouro e vai adorar e sacrificar. É a mesma coisa no dia de hoje, viu? Da pessoa vir para a igreja, ao invés de confiar, adorar e orar a Jesus, a primeira coisa que ela pergunta ao pastor, qual é o objeto que tem para dar para ela. Às vezes a pessoa entra aqui, eu sou meio irônico com isso, viu? A pessoa entra aqui, pastor, tem óleo aí? Aí eu respondo o seguinte para ela, irmã, aqui não tem óleo não, tem ali no mercado. Tem um mercado aqui em frente. Se quer a palavra de Deus, a palavra de salvação, eu tenho para te dar. Mas óleo tem no mercado. Ah, Jesus. Igreja é lugar de óleo, de comprar óleo, porque é comprado, eles não dão de graça. Às vezes, talvez você é de uma igreja que usa o óleo de pastor, o senhor está blasfemando, isso aí não está certo, irmã. Vá ler Êxodo 30, 23, se eu troquei aí 23, 30, me ajudem. E você vai entender o que eu estou falando. Deus proibiu essa história de usar óleo ungido e passar na cabeça das pessoas. Proibiu! Quando lá em Tiago ele fala, ungiu o doente com óleo, o óleo naquele tempo era usado como um remédio, mas em seguida ele deixa logo claro para ninguém usar esse pretexto, e diz, e a oração da fé salvará o doente. Viu? Então não tenho medo de falar isso não, porque eu falo com a certeza que a Bíblia me dá, de que é errado. Vamos lá, gente. Vamos lá, que está chegando o nosso horário. Quero terminar o horário cravado. Cheguei aqui no versículo 8 ainda. Não terminei o 8. Vamos adiantar aqui. E depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. E fez para si um bezerro fundido. E adorou. E lhe sacrificou. E disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Povo ingrato. Agora, pois, deixa-me
para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Gente, se incomoda não, é que meu nariz está coçando mesmo aqui hoje, não sei o porquê, e estou incomodando toda hora, levando a mão no nariz. Observa uma coisa, Deus disse assim, olha Moisés, deixa eu destruir esse povo. A vontade de Deus, quando ele vê alguém adorando objetos, adorando outros deuses, é destruir aquele povo. Ele só não destrói porque ele é misericordioso e dá tempo para que a pessoa se arrependa. Amém? Dá tempo para que a pessoa se arrependa. Mas a vontade dele é destruir. Filho, quem morreu naquela cruz por você foi Jesus. Quem te libertou foi Jesus. Quem derramou sangue pelos teus pecados foi Jesus. Então para de estar colocando a tua fé em objetos. Para de estar colocando a tua fé em coisas inanimadas que para nada servem. Amém? Essa mensagem vai direto para o Instagram, sem corte. Eu percebi quando a gente posta direto lá, na mesma semana tem 100 e tantas visualizações, vai direto, sem corte. As pessoas precisam entender que com Deus não se brinca. Você sabe por que essa igreja está crescendo tanto para a glória de Deus? Gente, e está crescendo para a glória de Deus de uma forma que Deus tem nos surpreendido todos os dias. Quarta-feira de manhã mesmo eu vim fazer o culto e eu fiquei extasiado e feliz com a quantidade de pessoas que tinha no culto da manhã, gente. Sabe, muito feliz. Pessoas novas que estão querendo esse evangelho, desejando essa verdade. Porque Deus se faz presente neste lugar, porque a verdade ainda reina. Amém? Ana Cláudia, Sofia, seja bem-vindo, vocês estão chegando agora, ok? Então, gente, pena que a gente está, se você chegou agora, não reparei, a gente está quase terminando a live, mas assim que terminar eu vou jogar essa live lá no Instagram para você pegar o conteúdo todo. A gente já falou de coisas gloriosas aqui, amém? A gente nessa live já falou de coisas poderosas. Se você está entrando agora e perdeu a mensagem, assim que terminar, eu vou postar ela novamente. Se você não é inscrito, não segue o nosso Instagram, assim que você sair da live, vai lá, renovar underline, pegou, renovar underline ministério, segue, e você vai ter essa live, o conteúdo dela na íntegra. Assim que eu terminar eu vou jogar lá, ok? Então, a gente falou de coisas poderosas aqui, eu estou concluindo já, ok? Então, não deixe de assistir ela depois não. Você pode, se quiser, pular a parte dos louvores, da oração, e vá direto para a mensagem, para você pegar essa mensagem lá por uns 30 minutos, 40 minutos em diante da live, ok? Vamos lá? Vamos continuar aqui para a gente concluir, gente, que o tempo já está indo. Diz assim, no versículo, para aí onde, gente? Onde Deus se acendeu a ira para destruir o povo, né? Aí Moisés diz para Deus assim, ó, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Aí Moisés, né? Esse Moisés, ele tinha muita moral com Deus, gente. Porque Moisés já fez Deus mudar de ideia muitas vezes. Moisés chega para Deus e diz assim, não, o povo é teu, Senhor, não se esqueça disso. O povo é teu, Senhor. Aí Moisés diz para ele, Senhor, a tua ira não se acenda a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra.
Aí Moisés lembrou a Deus: Senhor, o que é que esse povo vai falar de ti? Moisés era um cara muito sábio, amém? Por isso que Deus o amava tanto e ouvia ele. Era um homem, sabe, de uma sabedoria que Deus, sempre que Moisés questionava algo, Deus ouvia ele, gente. Não que Moisés tinha poder sobre Deus, mas é que ele era um homem muito misericordioso e Deus, ele gosta de misericórdia. Embora ele esteja irado, ele sempre vai pender para a misericórdia. E Moisés buscava sempre essa misericórdia, ok? Então, Moisés apela para a misericórdia de Deus. E diz assim, ó: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmos têm jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra que tenho falado dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte, e com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo José a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial? Respondeu-lhe Moisés: não é alarido de vencedores, nem alarido de vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Você sabe por que Moisés tinha dito para Deus: não destrói eles não? Porque Moisés não tinha visto a cena ainda. Verdade. Gente, a gente vai lendo a Bíblia, vai, graças a Deus e ao Espírito Santo dele, que vai nos dando a direção a entender. Moisés chega para Deus e diz: não destrói o teu povo não, mas é porque ele não tinha visto ainda o tamanho da bagunça que estava acontecendo lá embaixo. Eles não estavam, Moisés não tinha noção de que o povo tinha deixado de adorar a Deus, desobedecido a ordem que Deus deu: sai do Egito e vai a caminho de 3 dias para me adorar em um determinado lugar. A ordem de Deus era para adorar ele, e o povo começou a adorar objetos. Deus acendeu a ira e disse: eu vou destruir. Moisés disse: não destrói não. Quando Moisés desce, que vê a bagaça. Então, vou frisar nisso de novo. Se você está dentro da igreja adorando objetos, a ira de Deus está se acendendo contra você. Vamos lá? Vamos lá, vamos encerrar, gente. Aí eu vou finalizar aqui, com Moisés, chamando a atenção deles. E disse assim, depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo? Que trouxestes sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: se acenda a ira do meu Senhor, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Tá vendo por quê, gente? A gente tem que ter muito cuidado quando conduz uma igreja. Mas a culpa aqui não era do povo só, era dele. Ele não tinha que ouvir o que o povo estava mandando ele fazer. Quem está na direção de uma igreja só tem que ouvir Jesus e ninguém mais. Tem pastor que vai para o YouTube, que vai buscar conhecimento com homens de trevas. Tem pastores que se associam com as trevas. Tem pastores que se associam com irmandades, que eu não vou citar nome aqui. Tem pastores que se associam com bruxos e com tantas coisas malignas para trazer conhecimento para a igreja. A igreja não precisa de nada, não. A igreja tem o Todo-Poderoso, o completo, o perfeito, Jesus. Amém?
A igreja que eu prego, o ministério Renovar, não precisa buscar conhecimento em nenhum lugar. Eu tenho a fonte mais poderosa de conhecimento que existe. Eu quero que vocês compartilhem essa live de hoje. Amém? Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Mas compartilha sem medo. Pode compartilhar geral esse vídeo hoje. Amém? Compartilhem. Vamos lá? Eu parei onde? Vamos encerrar aqui. Deixa eu fechar o texto bem no horário. Então ele disse que ele ouviu o povo. Não tinha que ouvir o povo. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que teria acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire. E deram, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Arão! Sabe o que eu vejo em tudo isso, gente? É que as pessoas estão mais propensas a ouvir a voz dos outros, de homens, do que a voz de Deus. Nesse ministério, não. Amém? Neste ministério, a única voz ativa é Jesus. A gente vai puxar a briga com quem tiver que puxar. Eu, particularmente, vou puxar a briga com quem eu tiver que puxar. Para manter esse evangelho, para manter esta igreja dentro da verdade do evangelho. Amém? Como eu disse, às vezes a gente vai ter que tomar direções e posições que não vai agradar muitas pessoas. Mas é a verdade do evangelho, não vai agradar a todos. Amém? Não vai. Quem compreendeu, vai dando um amém aí. E vamos compartilhar geral essa live hoje. Amém? Vai deixando tudo verdinho. Lembrando a vocês que amanhã às 8 da manhã e às 19 horas tem culto com o pastor Robson. Domingo eu estarei aqui às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 19, em 3 horários, dando seguimento ao estudo com uma das cartas de Paulo. Há 15 dias eu fiz o estudo da carta de Paulo que fala sobre o amor de Cristo, muito poderoso aquele estudo. E no próximo domingo tem outro estudo mais poderoso ainda. Amém? Graças ao Espírito Santo, ele tem nos dado sabedoria para levar essa palavra de uma forma muito sábia ao coração de cada um de vocês. Então a glória é dele, sempre. Não a nós, não sou sábio, nem o pastor Robson, não somos homens, sabe, grandiosos, não. Somos simples homens de Deus, usados pelo Espírito Santo. No entanto, a glória é só dele, não nossa, somente dele. Amém? Então domingo eu aguardo vocês, não faltem nesse culto de domingo. É dia dos pais, vamos fazer orações, vamos ter homenagens, brinde para os pais. Pastor, posso levar meu pai? Traga o seu pai, amém? Quer trazer a família toda? Traga a família toda e vamos adorar a Deus num domingo, em uma grande festa, se assim o Pai permitir. Ok, gente? Só frisando, você que chegou do meio para o fim da live, não deixe de assistir ela depois toda, na íntegra, no Instagram e levar ela adiante. Vamos compartilhar todas as nossas lives. Ok, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Como eu já disse, a barra de chocolate hoje foi para a irmã que acertou, irmã Celi. Deixa eu falar com o pessoal que eu falei há uns 15 dias, mas o pessoal não levou a sério não. Eu falei sério, viu, gente? Vocês que são os empresários aí, se vocês quiserem sempre presentearem a live com um brinde bacana para a gente estar sorteando, pode fazer isso, amém? Pelo menos uma vez por mês, a gente quer sortear um prêmio legal, sabe? Um ferro de passar, um liquidificador, uma TV Smart.
Essa TV Smart até eu queria ganhar. Mas é coisa simples, gente, sabe? Um liquidificador, um ferro, uma carteira, sabe? Vamos fazer algo legal, pelo menos uma vez por mês, a gente fazer um sorteio legal, ok? Então nos ajude nisso aí, viu? Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Estamos encerrando. Vamos agradecer a Deus, ouvir mais um louvor e está terminada e finalizada. Quem quer um carro aí? Ô, glória! Amém. Deus te abençoe com um carro, minha irmã. Amém? E vamos encerrar. Eu estou muito feliz com todos vocês, feliz com a igreja, feliz com tudo que está acontecendo nesse ministério, feliz com a mão de Deus neste lugar, viu? Feliz demais. Tanto eu quanto o pastor Robson, a gente tem lutado, se esforçado, trabalhado bastante para levar essa palavra para vocês. Além do trabalho da igreja, nós temos a nossa vida pessoal, trabalhamos de segunda a segunda e na medida do possível não faltamos na igreja para que vocês tenham sempre um bom culto para assistir. Fala nisso, amanhã o pastor Robson vai estar aqui às 8 da manhã e às 19 horas e eu no domingo em 3 horários junto com ele, e eu estarei levando a mensagem em 3 horários. Amém, gente? Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Ele por mais